Boa noite a todos. Nós estamos aqui então nessa noite de 21 de outubro para essa entrevista com o Emanuel, que é candidato a prefeito nesse pleito agora de novembro, de 2020. Estamos aqui, os conservadores cristãos, buscando respostas relacionadas às nossas pautas, Muito possivelmente não será uma entrevista muito convencional, porque nós já tivemos acesso a várias outras entrevistas que vocês têm dado, e aqui nós vamos focar bastante naquilo que nós estamos querendo ouvir dos candidatos. Seja muito bem-vindo, Emanuel. Obrigada por ter aceito o nosso convite, por ter se inscrito nessa nossa entrevista, tá? E nós vamos começar perguntando para você aqui, se você, Emanuel, sendo eleito prefeito de Itaúna, se você apoiaria um projeto a favor do homeschooling na nossa cidade, e como que você faria isso? De que maneira que você mostraria o seu interesse por esse projeto ou o seu desinteresse por esse projeto? Boa noite a todos, meu nome é Emanuel Ribeiro. Se você quiser tirar a máscara... Eu vou tirar a máscara, mas por causa... Até para se apresentar também. Mas a máscara eu carrego ela com muito carinho, que ela me dá muita sorte por causa disso aqui. Vou pôr ela aqui no coração. Inicialmente eu vou fazer uma breve apresentação. Estou concorrendo pela primeira vez a um cargo eletivo para o cargo de prefeito. Eu já fui candidato a vereador em 2000, então tem 20 anos. Estou concorrendo pelo Republicanos 10 e eu nunca ocupei um cargo nem público, nem eletivo, nem indicado, nunca fui funcionário público de forma alguma. Eu sou solteiro, mas eu vivo com a mãe do meu filho, quase um regime de casamento. Tenho um filho só, sou de Itaúna mesmo. Eu tenho uma escolaridade bastante ampla, porque eu fiz, além de ter estudado a vida inteira aqui em Itaúna, eu fiz 3 faculdades, uma em Belo Horizonte, outras 2 aqui em Itaúna, e fiz um mestrado na UFMG. Então, eu formei em Ciência da Computação, mas além disso eu estudei Administração na UFMG, Ciências Econômicas aqui em Itaúna, formei em Ciência da Computação, depois eu fiz pós-graduação no ISEX em Computação Gráfica, e depois eu fiz mestrado na área de Engenharia e cheguei a começar um doutorado, mas eu interrompi e voltei para Itaúna. Hoje eu sou produtor rural e microempresário e microempreendedor. Eu sou católico por batismo, mas eu já frequentei outras religiões porque nos meus estudos teólogos, vamos colocar assim, eu sempre me aprofundei mais na religião, eu achava que o catolicismo deixava algumas coisas por alto, então eu tive que me aprofundar mais. Então eu procurei diversificar um pouco o leque das religiões. A minha mãe também me deu um incentivo nisso, então eu estudei um pouco de catecismo, estudei um pouco de budismo, me aprofundei em várias coisas. Hoje eu sou ecumênico, eu acredito no cristianismo, acredito em Cristo e em Deus. Eu não atuo em nenhum movimento na igreja no momento, mas eu já fiz vários cursos de crisma, até com o Mário Cabaneiras aqui. Aliás, o crisma não, desculpa, eu fiz curso de batismo, eu fiz curso de padrinho de noivo, eu acredito. E para batizar o meu filho é batizado hoje na igreja católica, como eu fui. Mas eu acho que tem que ter liberdade para professar a fé, porque a fé é individual. Respondendo a sua pergunta, o homeschooling foi proposto aqui, inclusive, pelo Joel Arruda. Ele foi muito utilizado politicamente, porque tinha uma pessoa aqui que não gostou muito do homeschooling e trabalhava para um certo político. Então criou-se uma consciência negativa de que aquele homeschooling era ruim para os professores. Não tem nada disso. O homeschooling não atinge nem 5% dos alunos no mundo. Na verdade, nem 2% dos alunos no mundo. Então, o homeschooling, ele não, de forma alguma, é errôneo achar isso, que o homeschooling tira emprego de professor. Isso é uma falácia, não existe isso. Com certeza, se eu pudesse, se fosse a cargo do executivo, que não é, isso é a dada do legislativo, eu estaria incentivando o homeschooling. Mas o governo federal já tem um projeto de lei nessa área, que eu acredito que deve passar aí no próximo ano. Então, qualquer legislação que você fizesse a nível municipal, ela já estaria aguardada no sentido de abarcar
pela legislação federal, ou seja, ela estaria suprimida pela legislação federal. Então ela estaria entrando apenas como adendo, porque o homeschooling vai vir de cima para baixo, quando vier. Né? Ele está no projeto de lei do Ministério da Educação. Então já tem um acordo na Câmara dos Deputados para poder votar. Então, eu, sim, sou a favor do homeschooling, eu defendi a época que veio aqui para Itaúna, mas conseguiram rechaçar o coitado do vereador e de uma forma muito pública, né? Até com carro de som na praça nós tivemos de falando. Muito bem. Só um esclarecimento, Emanuel. Na sua apresentação, você fala, né, da questão da sua religião, e no seu questionário que você fez no Instagram, você fala que é católico ortodoxo. Você já participou da Igreja Ortodoxa? Sim. O catolicismo ortodoxo ele vem de antes do cristianismo de base, né? O catolicismo romano mesmo. Por umas questões que envolvem a Igreja Católica e o atual Papa, recentemente eu decidi não frequentar. Eu ainda sou mais católico do que outras coisas, tanto que eu ainda rezo muito para Nossa Senhora Aparecida, eu rezo o terço, da mesma forma que fui ensinado no catolicismo. Ainda sou muito mais católico, mas eu já frequentei outras religiões para poder saber o porquê que o catolicismo não me atendia 100%, entendeu? Então eu acabei diversificando e acho que, igual eu falo, eu acredito muito nas liberdades individuais e a fé é uma liberdade individual. Então quem tem que professar a sua fé é você. Essa institucionalização da fé por meio da religião, em certos aspectos, ela suprime a capacidade de fé da pessoa. É o que eu acho, sem criticar religião nenhuma, eu aceito qualquer um. Inclusive as religiões que são colocadas assim como se fossem dogmas, tabu, tipo candomblé ou outras religiões, umbanda, isso aí eu tenho que respeitar. Existe religião, tem pessoa que cultua ela, tem que respeitar. Isso é a opção da pessoa. Muito bem, Emanuel. Você tem se mostrado um debatedor, né, e um fiscal ferrenho aí do uso do dinheiro público, das falhas, né, no sistema político da nossa cidade. Com isso, você ganhou o que você mesmo denomina aí nos seus vídeos de fama de radical, né? Até onde você acredita que essa postura possa prejudicar a sua ação como prefeito, que deverá transitar em todas as instituições e segmentos da sociedade, na intenção de conseguir congregar as pessoas ao invés de dividi-las? O meu radicalismo é um pseudo-radicalismo. Eu não sou tão radical assim. Eu sou radical na defesa dos meus ideais. Eu sempre fui um insatisfeito com o sistema político atual e principalmente com o mecanismo político atual. Eu sempre fui um inconformado, vamos colocar assim. Então eu sempre enxergava a política como uma forma de melhorar as coisas. E hoje se usa a política quase que exclusivamente como uma forma de melhorar o bolso da pessoa que está praticando a política. Então eu acho isso totalmente errado, hein? A questão não é dinheiro, a questão da política é melhorar as coisas, é trabalhar a política de uma forma democrática. E eu sou muito contra esses enriquecimentos, esse uso da máquina pública em função de cargo, em função de salário, em função de poder. É a famosa sede de poder que tem, não só no município, mas nós temos esse problema no Brasil inteiro. Se for olhar lá na Câmara dos Deputados ou em qualquer instituição, né? até na própria presidência, né? Hoje não, hoje o presidente ele respeita as instituições, mas antes os presidentes mandavam nas instituições, eles aparelhavam todas as instituições. Eu sou um crítico do sistema, do mecanismo. Eu costumo dizer que eu nunca critico pessoas, eu critico ideias. Agora, o problema é que certas pessoas que têm as ideias piores, elas se tornam alvo público das críticas. Então não tem como eu criticar um vereador sem falar dele. Não tem como eu criticar as ideias dele sem falar dele. Porque eu tenho que citar ele como o dono das ideias. Então fica ferrenho? Fica. Eu sou enfático nisso. Eu sou um cara muito franco. Isso assusta as pessoas. Mas radical, ser direita, extrema direita, não. No meu teste
de prospecto lá do espectro de direita, eu sou direita moderada. Se eu posso colocar-me direita, mas direita radical, não, de forma alguma. Eu sou radical na defesa, mas eu não sou uma pessoa radicalizada nas ideias. Isso é de forma alguma. Na verdade, eu sou até tolerante demais, porque eu converso com qualquer pessoa, desde que a pessoa me respeite na conversa. Entendeu? Você se considera um conservador? O que é ser conservador para você? Olha, conservadorismo, o ato de ser conservador, para mim, pode ser que não seja o mesmo de ser conservador para outras pessoas. O conservador cristão, principalmente dessa área católica, ele está muito focado na religião. E o fato de ser conservador na política não tem nada a ver com religião, até porque a política é laica. As pessoas é que são religiosas. Eu, no meu aspecto, eu sou religioso. Então é inevitável eu trazer para dentro da política a minha religião. É inevitável trazer para dentro da política os meus conceitos. O conservadorismo em si, ele envolve um antiliberalismo que não tem nada a ver com a economia, tem a ver com os costumes, com os hábitos, né? E vamos colocar assim, Bom, é difícil expressar, é uma pergunta interessante essa sua. Porque essa mexe muito com a gente lá dentro, né? Com certeza. A gente tem que saber transmitir isso de uma forma mais fácil. Hoje em dia, esse embate que tem essa dualidade entre direita e esquerda, né? A gente fala que o pessoal da esquerda é mais progressista. E o conservadorismo é esse antiprogressismo que nós temos, ou seja, essa desmistificação do ser humano, que o ser humano pode escolher o que ele é. Não, o ser humano nasce homem, nasce mulher, não existe esse negócio de escolher, não. Porque depois de morto eles vão fazer um DNA, você vai dizer, esse aqui é homem, esse aqui era mulher. Então, na consciência humana, na psique humana, ou lá para Freud, pode até ter que uma pessoa ter um desvisto e escolher o que ele é. Mas no conservadorismo, não, a pessoa é homem ou mulher. Estou dando um exemplo. O conservador, ele tende a isso, ele tende a não abarcar essas questões moderninhas, né? E viver mais do que era tradicionalismo, família, né? Religiosidade, prática da religião, por exemplo, prática as boas práticas, as boas condutas, educação, moral, cívica, coisas que foram se perdendo com o tempo. Olha, veja bem, eu vou te dar um exemplo prático. A nossa bandeira brasileira, a bandeira mais bonita do mundo, ela se perdeu com o tempo. A gente não achava nem para comprar em loja. Graças a Deus teve uma Copa aí e todo mundo lembrou da bandeira, sabe? Mas quando veio o Bolsonaro fazer campanha, ninguém tinha comprado bandeira para a Copa, não. As bandeiras estavam tudo encalhadas nas lojas. É interessante isso. Eu fui lá comprar e falei, mas essa bandeira está aqui desde 2014. Vocês estão me dar todas, porque ela estava muito barata. Perdeu-se aquela beleza de cantar o hino todo dia na escola, de erguer a bandeira, de honrar a pátria. Isso é que é ser conservador, assim, para você voltar até pelo passado das coisas, que a gente era conservador até 1980, depois de 1990 o trem desandou, exatamente por causa do governo vermelho que nós tivemos aí, não, vamos colocar assim, tempos tenebrosos, né, que nós tivemos. Nós queremos saber, Emanuel, qual a sua posição sobre o aborto? Nossa, eu sou totalmente contra, eu tenho filho. O aborto para mim é matar. É simplesmente isso, é uma morte e a pessoa não pode escolher. Então é muito fácil para a pessoa que vai abortar. Bom, tirando a minha opinião, que é essa, minha opinião nesse ponto aí, eu tenho que ser radical mesmo, né? Vou colocar que sou radical, porque eu vou discriminar totalmente. Eu não consideraria ninguém. Tem que separar, porque é o seguinte, existe uma coisa que chama PNA, Pesquisa Nacional do Aborto. A Pesquisa Nacional do Aborto, ela trata com muita profundidade a questão do aborto na realidade. Hoje nós temos o aborto dentro da nossa sociedade. Isso é indiscutível, é inegável, é fato, está na pesquisa, não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou falando. Existe e numa amplitude que a gente não tem ideia. Então, quem quiser reconhecer mais sobre a pesquisa, PNA. Depois que você lê a pesquisa PNA, você tem uma outra visão sobre o aborto. Ou seja, ser contra a sua opinião pessoal é que deveria ser contra.
mas que ele existe, isso é inegável. Então é fato que ele existe, tá? Não pode se negar. E temos que trabalhar políticas para evitar que essa quantidade de abortos que tem na PNA, que assusta. Tá? Eu não tenho os dados aqui agora, você me pegou meio de surpresa, mas é só procurar. PNA tem lá 2019, que deve estar mais completa, e até se você pegar lá 2013 para cá, tem todas as PNAs, Pesquisa Nacional do Aborto. É feita pelo Ministério, agora está com a Damares, né? Tá melhorando ainda. Assusta a gente, mas existe, infelizmente, no clandestino, e muita gente aborta, muita mulher aborta, muitos casais escolhem abortar. Infelizmente, porque eu sou contra. Manuel, boa noite. Boa noite. Você acredita que a inexperiência na política poderá ser também um ponto fraco na sua atividade como prefeito, já que terá que iniciar do zero na construção de diálogos, parcerias, interações para trazer benefícios à cidade? De forma alguma. Eu não tenho inexperiência na política, eu tenho inexperiência em ocupar um cargo político, que não tem nada a ver. Eu sou politizado desde 2000 e alguma coisa, desde que eu conheço por gente. E uma coisa que eu ouvi até de um certo prefeito que era conhecido meu, ele já até faleceu, que não é de Itaúna, de outra cidade, falou assim: o prefeito tem que entender de tudo. Um prefeito que entende de tudo, ele entende da cidade. Então, se ele entende de engenharia, se ele entende de finanças, e se ele entende de administração, com certeza ele vai ser um bom prefeito. Essa questão de diálogo hoje, que parece que se criou uma perspectiva de que todo político tem que ser político, profissional principalmente, né? Que hoje nós só temos políticos profissionais e tal. O resto, eu que sou novato, eu sou a zebra da turma. É errôneo falar que precisa ser político. Porque o que eu tenho visto hoje na política, e tem sido um aprendizado para mim, é que a política feita pelos políticos, ela é muito pior para o município, para o cidadão, do que a política que não é feita hoje, que deveria ser feita pelas pessoas capacitadas. Porque o político está capacitado a fazer política, e a política em si é conchavo, é rachadinha, é fura-fila do SUS, é benefício de outras pessoas para poder concorrer a um cargo posterior, é indicação, é isso aqui é a política deles. Isso é a velha política, a pessoa tem que depender da política para viver. A nova política quebra esse paradigma, que é exatamente daí para frente, porque aí a pessoa acredita na política como um meio de fornecer uma melhoria para a sociedade, para a comunidade. É o que eu acredito. Tanto que eu tenho umas propostas malucas aí que todo político arrepia, fala assim: meu Deus do céu, se você propôs, vai acabar com a minha carreira. Eu falo assim: não estou nem a pensar carreira, não, eu quero que acabe mesmo. Porque você virou político dependendo do povo, não pode se colocar na conta do eleitor ou do contribuinte uma coisa que é pessoal, que a pessoa escolheu. Eu escolhi ser político, eu tenho que viver do salário político. O problema é seu, é você que escolheu. Vai para a iniciativa privada para você ver o que é bom. E então, qual a sua avaliação do governo Bolsonaro? O que você está achando? Olha, sou suspeitíssimo para falar que eu sou um dos mais franco apoiadores assim, do Bolsonaro. Né? Eu fui coordenador de campanha do Bolsonaro, eu estou com o Bolsonaro desde 2012 e fazendo campanha em rede social desde 2014. Eu acho que o Facebook, para mim, é o meu advogado que existe. Se for olhar, desde 2014 está lá assim: Bolsonaro presidente. Hoje mesmo eu estava mostrando isso a uma moça. Olha, na minha opinião, apesar do Bolsonaro ter sido político a vida inteira, ele quebrou exatamente o paradigma entre velha política e nova política. Tudo bem, é impossível para um presidente da República não ter diálogo com a velha política, porque senão eles não deixam ele administrar a coisa. Né? Mas ele está colocando pessoas técnicas aonde demanda pessoas técnicas. Ele não está fazendo conchavo nenhum com o partido. Um cargo ou outro que está dando para um partido ou outro, ele está colocando pessoas corretas para gerir aquilo. Porque realmente tem alguns setores do governo que precisam de uma articulação política. Então ele tem colocado uma outra pessoa ali que é político para poder fazer essa articulação. Mas o resto, igual o Tarcísio, que o melhor ministro que eu já vi na minha vida, o cara conseguiu fazer o que 20 anos ninguém fez, ele fez em 2 anos, e com menos recursos do que ele tinha. Ou seja, o orçamento do Ministério da Infraestrutura, ele foi reduzido. E como é que o cara consegue fazer mais?
É uma frase famosa do Bolsonaro, é só parar de roubar que o dinheiro sobra, né? Só parar de roubar que vai sobrar dinheiro, é isso. A gestão pública ela tem que começar a ser encarada sem política e com mais técnica. Isso todo país desenvolvido já tem isso por padrão. O Brasil ainda fica para trás, ainda tem coronelismo, patriarcalismo, conchavo, corporativismo. Tem que acabar isso. Tem que colocar a pessoa técnica fazer um serviço técnico. Não é asfaltar uma rua, então a pessoa tem que asfaltar, tem que entender de asfalto. Não é atender bem uma pessoa que vai no posto de saúde. Então a pessoa não precisa ser médica, ela tem que saber gerência de saúde, técnicas de administração na área de saúde. Entendeu? Emanuel, escolha a sua proposta de governo mais importante na sua opinião e fale para nós sobre ela. Olha, infelizmente, a mais importante é a primeira proposta, o Carlos está ali atrás, o meu vice, a primeira proposta do nosso plano de governo, infelizmente é a mais importante, que é honrar os compromissos deixados de brinde pela administração anterior. Infelizmente, a Prefeitura de Itaúna hoje ela tem um déficit a pagar. Até numa certa ocasião, um assessor de campanha meu, que eu não tenho assessor pago, né? Só a pessoa que está me ajudando, fez uma pergunta para o atual administrador. E a dívida? Ele falou que ele teve coragem de falar que não era dívida. Eu disse, não é dívida. Se você contrai um empréstimo, você tem uma obrigação de pagar. Isso é uma dívida. Ele falou que é um empréstimo. Ou seja, parece que a pessoa fez um empréstimo e não quer saber quem vai pagar. Quem vai pagar é o povo. E quem vai gerir esse dinheiro? É o prefeito. Entendeu? Então tem que pagar a dívida que foi deixada pela administração anterior. Essa é uma das principais, porque sem fazer isso, eu corro o risco de ter um monte de problema fiscal, um monte de problema legal, porque eu tenho que honrar com isso. E sem fazer, e fazendo isso, eu tenho que. É uma sinuca de dois bicos, vamos colocar, uma faca de dois gumes. Porque pagando a dívida, eu fico sem uma boa parte do orçamento que foi investido no asfalto, vamos colocar assim, eleitoreiro. Então é a principal. Pagar a dívida, para quê? E gerir a prefeitura de uma melhor forma possível para sobrar dinheiro para as outras coisas, porque a dívida ficou pesada. É pesado, é 1 milhão por mês, é muita coisa. Emanuel, que tipo de projetos você propõe para combater a doutrinação ideológica nas escolas de Itaúna? Essa é ótima, meu plano de governo inteiro é baseado nisso. Olha, a gente tem várias propostas para educação que envolvem princípios, não só cristãos conservadores, mas princípios de direito. A nossa base educacional, o nosso plano de governo para a educação foi todo fundamentado em Olavo de Carvalho e o ministro Saudoso, que é um dos melhores ministros que eu já conheci na minha vida, que foi o Weintraub. Um dos nossos focos é a educação primeira infância, a primeira educação, né? E o método de alfabetização brasileiro hoje, vamos aprofundar na ideologia, todo professor fala que não existe isso, que não existe método Paulo Freire. Então eu vou colocar que é um método Paulo Freireano. Isso está colocado já por evidência que todos os estudiosos, pelo menos os estudiosos da direita, têm certeza que é um método fálido. Ele tende a tornar o indivíduo mais incapaz do que o normal. O método correto de alfabetização é um método fônico, tudo bem, você pode até usar outros métodos, desde que não utilize só o método Paulo Freire. O método Paulo Freire tornou-se arcaico. Isso é um dos exemplos. Um dos outros exemplos, nós vamos tentar até trazer um colégio militar para Itaúna, mas é um pouco mais complicado, isso aí é por fora. Mas criar-se políticas de trabalho dentro das escolas municipais, onde o estudante tem a oportunidade de conhecer a direita, né? E reindexar, pelo menos na grade municipal do município, educação moral e cívica, voltar a ter oração dentro da igreja, a ter religião, ensino religioso, vou colocar. Porque senão vai ter muito pai e mãe brigando comigo, mas é um ensino religioso, ou seja, estudar todas as religiões e saber que só porque a pessoa por exemplo, hindu, ou só porque a pessoa é islâmica, ela não é terrorista, por exemplo, né? Isso aí é fundamental para quê? Para se criar até um âmbito de respeito. Mas eu acho que a ideologização no ensino hoje,
Em Itaúna, tanto que não, porque a prefeitura tem só algumas escolas, e é só mais pessoal mais novo, mas a esquerdização ela existe e é fundamental combater essa esquerdização. Fundamental. Então, só olhar lá no meu plano de governo, vocês vão ter delírios lá, porque é o mais à direita possível. Né? Qual a sua linha ideológica na política? Por que você adota essa posição? Nossa, eu sou totalmente de direita, eu nunca votei em partido de esquerda, aliás, menti mesmo. Já votei no Aécio Neves. Então, o Aécio Neves é uma lâmina das tesouras, né, que é a estratégia das tesouras. Né? PT e PSDB, tudo de esquerda. Hoje, se você for fazer uma análise política, o perfil dos políticos hoje que estão mandatários em Itaúna, você só tem um único político de direita. Eu não vou falar o nome dele aqui, o resto é tudo centro-esquerda ou esquerda. Tá? É um único. Tá? Eu vou falar o nome, que é o Joel Arruda. Pronto. Melhor falar porque aí não fica dúvida. E se você for olhar o espectro, todo mundo que se acha de direita, quando faz o espectro, fala que é centro ou centro-esquerda. Eu fiz isso com uns 4 ou 5 vereadores que vieram me procurar. Ah, tá, porque eu não sou de direita. Você não é de direita, não. Ah, não, eu sou de direita. Não, não é. Não, faz esse teste aqui simples pra você. Para você saber, você não precisa me dar a resposta, não. A pessoa ficou com vergonha de mandar a resposta, porque ela é de centro-esquerda. Não sabia. A ideologia hoje, ela é tratada com uma baixa profundidade. Se você for olhar perante a população, não é todo mundo que é ideologizado e nem todo mundo que é... Não, aliás, ideologizado todo mundo é, mas ninguém estuda isso a fundo, ninguém sabe o que é isso. Para o pessoal mesmo, mas não, isso é uma besteira, não acredito nisso. Faz uma diferença na política, você não acredita. Porque todos os princípios mais à direita, que são os mais conservadores, eles tendem a não ter corrupção, eles tendem a ser umas pessoas mais sérias, mais comprometidas com o trabalho. E todos que são mais à esquerda são mais relaxados, mais acomodados e mais tentando abranger a população de uma forma de cabestrar a população até no voto. Né? Então eu sou totalmente de direita, sou praticante de estudos da direita. Fizemos o primeiro seminário do Grupo Direito Itaúna. Sou coordenador do Grupo Direito Itaúna, mas estou afastado no momento por uma questão de estatuto. Não tenho direito a voto, mas continuo coordenador. Se por um acaso eu vir a ser prefeito, aí nós vamos ter que mexer no estatuto, porque o estatuto nunca previa uma coisa dessa. Então é um grupo de 2 anos atrás só, é um grupo recente, a gente já tem estatuto, mas a gente não tem CNPJ ainda. Né? A pandemia atrasou a gente. Mas é isso, eu sou de direito. Ok. Emanuel, com a eleição do Bolsonaro, um tema específico veio muito à tona e, por vezes, tem até dividido a direita, que é o armamento. Então, nós gostaríamos de saber se você é a favor ou não do armamento da população e por quê. Volto atrás numa questão que eu falei, que eu sou a favor das liberdades individuais. Armar a população não é um erro. Tanto que teve um plebiscito aí que não foi nada respeitado. Eu votei nesse plebiscito. Foi uma das primeiras coisas que eu votei na minha vida, se eu não me engano. Estou ficando velho, eu não lembro mais, mas acho que foi a primeira coisa que eu votei. Eu já tinha arma em casa com 14 anos. Nunca precisei dar tiro em ninguém. Meu pai andava armado na rua com 18, 19 anos, isso é normal. Meu avô tinha arma em casa. Arma não mata pessoa, pessoa mata pessoa. Isso é o que eu acho. Eu sou a favor do armamento, desde que você não dê arma, não tá doido. Né? Porque bandido já está armado, ele não está nem aí se tem examinamento ou não tem, não está nem aí se tem polícia ou não tem. O bandido está armado. O problema do armamento é que se você só der arma para a polícia, é o tempo de resposta que o Estado não te dá. Então você está dando oportunidade para o seu azar agir. É simplesmente isso. Temos que ser realistas. Então se um bandido bate a sua casa armado, ou você abre a porta ou você chama a polícia. A polícia vai demorar quanto tempo para chegar? Essa é a questão de estar armado ou não. A arma, ela dá uma oportunidade de igualdade. Então uma mulher de 50 quilos, ela se iguala a um valentão de 120 com uma arma. Porque sem a arma, com certeza ela vai ter problema. Essa é que é a questão da arma. E tem que saber usar. Eu, graças a Deus, eu fui emancipado com 16 anos, mas na época eu podia tirar porte não, né? É só o registro de arma. Então eu tenho arma desde os 18.
Nunca precisei dar tiro em ninguém. Mas o fato de eu estar armado dentro da minha casa me fez deixar de passar por problemas que, com certeza, se eu não tivesse armado, porque eu moro na fazenda, não tem muro, e a polícia demorou, da última vez que eu precisei de polícia, tem uns 4 anos, demorou 2 horas para chegar lá. Não é culpa da polícia, mas eu precisava estar armado na ocasião. Eu já evitei muito problema. É só isso, é só ter consciência. A arma existe, precisa ser usada, bem usada. Só isso. Em qual candidato você votou para presidente em 2018, no primeiro e segundo turno? E por quê? O voto é secreto, mas eu votei no Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro pelo seguinte: primeiro que eu fazia campanha para ele desde 2014. Por quê? Nós estávamos indo ladeira abaixo. Eu tive um professor na Faculdade de Ciências Econômicas, o Hamilton, aqui em Itaú. E uma certa ocasião, em 2001, se eu não me engano, uma aula dele, ele falou assim: olha, o Hamilton é uma pessoa bacana, vai fazer churrasco pra gente na casa dele e tal. Você sabe por que o Brasil não cai no buraco? É porque o Brasil é maior que o buraco. Nós temos o país mais rico do mundo. Pois o governo vermelho estava começando a aumentar tanto o buraco que o país estava começando a escorregar dentro do buraco. A gente via isso. Ele fala assim: vai ter um negócio sem volta. O índice de criminalidade no país em 2017 chegou a um nível tão extremo, mas tão extremo, que eu tive amigos que estavam voltando de cidades maiores para o interior para tentar se abrigar da bandidagem. Isso é só uma questão. O índice de uso de drogas e as facções armadas em favelas e tal estavam numas guerras tão violentas que a gente já estava tornando natural ver cidadão de periferia pulando corpo na rua. Então, assim, estava tudo desandado, né? Esquerdização no país inteiro. Então, eu lembro do Bolsonaro. A nossa bandeira jamais será vermelha. Então, eu votei no Bolsonaro, não tenho vergonha nenhuma de falar que votei no Bolsonaro, mas o meu arrependimento é negativo, nem zero não é. Eu sou fã daquele cara e eu pretendo trazer as coisas para dentro da cidade, porque aqui, infelizmente, os políticos aqui não são tão bolsonaristas assim, um outro que é, mesmo assim, quando fala que é, porque tá querendo voto, não tá querendo trazer as ideias do cara para cá. Acho que eu respondi, né? Emanuel, qual que é a sua posição sobre o tratamento precoce da Covid e sobre essa vacinação? Isso aí eu vou brigar com a minha irmã. A minha irmã é médica, no Eduardo Menezes, ela é infectologista. Ela estava tentando seguir os protocolos da OMS. Por último agora, ela falou assim: pelo amor de Deus, tem que explodir essa OMS. Eu sou plenamente a favor. Meu pai tem 79 anos. A primeira coisa que eu fiz foi estudar a respeito da doença e do vírus. Eu não vou falar que o vírus veio da China ou que veio da onde foi, eu não vou falar que o vírus é artificial, não sei. Mas o tratamento é hidroxicloroquina, é azitromicina, é zinco, e tudo que se foi criando a respeito desse vírus, isso aqui para mim pode até ser que sirva para uma pessoa doente, mas para você andar com isso na rua é terrível. Foi muito mais um vírus político e politizado, globalista, do que um vírus letal, porque a letalidade do vírus é a mesma letalidade das doenças pneumorrespiratórias que nós temos. É só você checar os óbitos. Eu sempre falei lá no comecinho, quando começou a fazer, no final das contas nós vamos fazer um balanço e vamos checar os óbitos. Ninguém vai morrer a mais ou a menos. Quem está morrendo, gente? Com certeza. Mas, gente, o processo evolutivo da humanidade passou por coisas semelhantes a vida inteira. A gente sempre teve isso. O ser humano, ele é feito para nascer, viver e morrer. Cada um tem o seu horário, cada um tem o seu dia. Tem gente que morre novo porque escorregou no banheiro de casa. Ah, o vírus está matando, não sei o quê. Tá matando, só toma cuidado, mais cuidado. Agora, o que fizeram com esse vírus, o que tomaram da gente com esse vírus, liberdades, falando que o governo sabe o que é melhor para você, use máscara, nós sabemos o que é melhor para você, pelo amor de Deus, tudo política, não dá não. Tá saindo aí o Carlos? Bom, agora então nós estamos aqui também com a presença do Carlos, né, que acompanhou toda a entrevista, o Carlos da CEMEL. Isso, ele é o vice aí, né, do Emanuel. A gente queria ouvir um pouquinho você, Carlos, sobre as suas perspectivas, o que você
planeja, né, da sua atuação como vice-prefeito, caso vocês venham a ganhar, né? Qual seria o seu papel como vice-prefeito e as perspectivas desse governo aí que está sendo proposto, né, para a nossa cidade através da candidatura de vocês. Tá. Boa noite a todos. Caso sejamos eleitos, eu pretendo ser um vice atuante, entendeu? Quero ser lembrado por uma pessoa que foi vice-prefeito, trabalhou para a cidade. Por quê? Como funcionário do povo, eu quero trabalhar para o povo. Quero visitar os bairros, as comunidades e olhar as demandas, trazê-las para o prefeito para que juntos possamos discutir as melhores opções e as soluções para os problemas. E é isso aí. O caso nós entramos num acordo antes de ser vice. Ele de ser tipo um super secretário. E vice de enfeite, e vice decorativo, vice etc. Não dá. Tanto que a nossa campanha é bastante diferente dos outros. A gente não usa fundo eleitoral partidário. Somos a primeira chapa de Itaúna que não usa fundo eleitoral partidário. Carlos, nossos lemas aí. Mais Itaúna, Menos prefeitura, né? isso. Itaúna acima de tudo. E Deus acima de todos. Quando a gente decidiu sair candidato, foi uma oportunidade que caiu no nosso colo, né, Carlos? Porque até então o candidato da nossa chapa era outra pessoa e o candidato a vice praticamente não existia porque realmente teve dificuldades para encontrar. Depois de várias rasteiras e vários problemas políticos, eleitorais, que nós não estamos acostumados, que nós não somos políticos, então nós levamos o problema do negócio é o mecanismo, é o sistema. O sistema não deixa pessoas boas entrar. Ele é feito para as pessoas ruins ficarem perpétuas lá dentro. Então, o cara que é bom de voto, geralmente, nem sempre ele é bom. Ele é o cara do tapinha nas costas, do melzinho, do te agrada aqui, te fura a fila ali e te arruma um saco de cimento aqui, uma cesta básica. Esse aí é bom de voto, esse está sempre no sistema. Então, nós entramos com uma proposta totalmente diferente, de revolucionar um pouco a política de Itaúna. Tanto que nós temos uma proposta fundamental, né, Cássio? Que é baixar o nosso próprio salário. Por quê? Nós não estamos entrando nisso por dinheiro. Então, nós vamos registrar em cartório daqui uns dias. Proposta de baixar o salário, não pela economia da prefeitura, mas para fazer jus ao trabalho. Porque na proposta lá eu vou explicar direitinho o que aconteceu nos últimos 20 anos, que o salário do prefeito foi tendo ganho real, e ganho real para nós é ridículo, já é um salário muito alto, então nós vamos baixar o salário. E uma das coisas que eu falei com o caso é que eu precisava de um vice atuante, de fato, né? Um vice que conhecesse os problemas da cidade, que fosse um super secretário. Né? Acho que é isso aí. E a gente acha que a questão é muito complexa, mas não é. É só usar o dinheiro do povo para o bem do povo, entendeu? Que é o que muitas vezes não acontece. Uma conversa que eu tive com um certo amigo, até foi coordenador de campanha do Bolsonaro, foi como quem diz, o meu chefe. Né? Ele virou para mim e falou assim: Emanuel, já pensou em ser prefeito? Isso foi em 2018. Eu disse: não, você está doido? Prefeito não tem. Eu acho que eu não dou pro cargo. Porque o prefeito tem que ser conhecido, tem que ser amigo de todo mundo. Eu falei: nossa, eu sou. Não é que eu não seja inimigo de todo mundo, mas eu não sou aquela pessoa que fica agradando os outros, melando os outros, tem que tomar cafezinho na cara dos outros, dando tapinha nas costas para agradar e tal. Eu falei assim: não, você tem capacidade técnica para ser prefeito. Eu falei assim: com certeza, qualquer um que entrar lá dentro tem capacidade melhor capacidade técnica, mais capacidade de administrar a prefeitura do que político, porque político administra cargo e salário, não administra a prefeitura. Eu falo assim: é isso que eu estou te falando. É o seguinte, hoje, na perspectiva de Itaúna é uma cidade rica. Você administraria a prefeitura com as duas mãos amarradas nas costas, com a venda nos olhos. Eu falei assim: sinceramente, não sei se é bem assim não. Eu falei: pode crer. Naquela época eu não pensava em poder ser nem candidato a prefeito, eu nem tinha intenção de ser candidato a vereador. E ele me falou isso, eu falei assim: eu fiquei com isso na cabeça um dia só e fui lembrar disso recentemente. Hoje mesmo eu conversei com esse cara. Ele falou assim: você saiu, né? Pois é, se você ganhar, essa cidade vai estar bem administrada. Por isso, eu tenho uma capacidade administrativa. Eu não administro cargo e salário. O Carlos também é a mesma coisa. O Carlos é da área técnica. A gente pode administrar a cidade de uma forma muito inconvencional. Porque hoje, infelizmente, o que é administrado na cidade é cargos e salários. A administração pública é como qualquer outra administração. O que você tem que administrar? Recursos
e orçamento. Hoje administra carga e salário, o recurso e orçamento fica para depois, porque o recurso é todo gasto e o orçamento é todo gasto em função do salário. É ridículo. 70% do faturamento da prefeitura hoje vai para pagar folha de pagamento. Então, por que a prefeitura tem quase 2 mil funcionários contratados? Para suprir, vamos colocar assim, conchavo, suprir, toma lá da cá, de eleição, ou seja, ganha-se a eleição empurrando uma máquina muito pesada, um navio que tem muito peso, para depois chegar lá na frente e todo mundo que empurrou querer uma vaga para sentar num berço esplêndido. Né? É ridículo isso. Bem, nós agradecemos imensamente a participação de vocês. Os conservadores cristãos estão muito satisfeitos de terem recebido vocês aqui e de termos tido a oportunidade de, com os olhos nos olhos, né, podemos perceber assim os valores, né, e a ideologia, a maneira como vocês pretendem conduzir a nossa cidade. O caso não é muito conhecido não, mas estava lá no dia 25 de março, lá na Praça da Liberdade. Tem foto dele na internet, quem pesquisar lá vai ver. Então, bolsonarista nada igual eu, como diz um amigo nosso aí, tudo verde e amarelo. E a gente quer agradecer também a oportunidade de estar aqui, mostrar um pouco do que a gente pretende fazer para a cidade, entendeu? E se o pessoal achar que a gente tem essa competência, no dia 15 de novembro, vote delas e mostraremos o que somos capazes de fazer. Aí nós vamos ter uma revoluçãozinha e tal, se Deus quiser. Muito obrigada, gente. Obrigado. Então, eu tô olhando pra câmera aqui. Fala mais alto. Fala mais alto. Vamos começar de novo então. 1, 2, 3. Tá, que aí eu recorrijo isso aqui. Então aqui, ó, presta atenção. 1, 2, 3, considerações finais, Manuel e